Documento, dos documentos. Valores dos documentos. Os documentos nascem do cumprimento dos objetivos para os quais um órgão ou empresa foi criado, administrativo, físicos, legais e executivo. Os documentos oficiais são preservados em arquivos por apresentarem valores que persistirão por muito tempo depois de cessar o seu uso corrente e porque os seus valores serão no interesse para outros que não utilizadores iniciais. Os valores do documento. A massa documental acumulada são, um modo geral, de acervos compostos de documentos descartáveis de imediato, isto é, nenhum valor administrativo, técnico, científico, legal ou histórico. De valor imediato, isto é, poderão ser descartados, eliminados depois de um prazo administrativo legal e guardados para sempre. De valor que permanente, isto é, que interessa a pesquisa do fundo histórico, valores de documentos. Os valores inerentes aos documentos públicos modernos são duas categorias. O valor primário é o valor atribuído ao documento em função do interesse que possa ter por uma entidade produtora, levando-se em conta sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. O valor primário define-se como sendo qualidade do documento baseado na utilização imediatas e administrativas que lhe deram aos seus criadores e, por outras palavras, as razões os quais o documento foi criado. Valor primário. Por exemplo, o valor primário do dossiê do empregador do servidor reside na possibilidade de que ele ofereça administrar de modo oficial os diferentes aspectos de contratação, avaliação, benefícios sociais, remuneração, promoção, formação de outros dos serviços que estejam prestes da instituição. Valor secundário, valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua unidade para fins diferentes daqueles os quais foram originalmente produzidos. Valor secundário. O valor secundário define-se como sendo a qualidade do documento baseado nas utilizações não imediatas ou científicas, está a qualidade que radica essencialmente o testemunho do privilégio do objetivo do documento que oferece, por exemplo, um valor secundário do processo de um empregador anterior citado que reside em testemunho que ele pode se oferecer no que se refere em todos os aspectos da sua passagem pela instituição. Valor secundário. Enquanto todos os documentos têm um valor primário que dura mais ou menos um tempo conforme o caso, nem todos adquirem necessariamente seu valor secundário. Valores de documento de arquivo. Administrativo, que qual possui documentos que testemunham a política e os procedimentos adotados pelo organismo, desempenho de suas funções. Valor legal ou jurídico. Valor que possui documento que envolvam direitos de curto a longo prazo, tanto no governo quanto nos terceiros que possuem um caráter probatório. Valor de documentos de arquivo. O valor fiscal, o valor que possui documentos relativos à operação financeira e a comprovação das despesas e receita. Valor de guarda, eventual ou temporário, requisição de material expediente, guia de transmissão de outros. Valores de documentos de arquivo. Valor imediato, histórico, probatório, informativo. Guarda permanente, leis, decretos, convênios, atas, resoluções, portarias e outros. Teoria dos valores. O valor primário define-se como sendo qualidade de documento baseado na utilização imediata administrativa, ou seja, que o seu valor esteja ligado à razão pela qual foi criado no âmbito interno da instituição. Neste documento apresenta o aspecto administrativo, legal e técnico. Os documentos com essa característica fazem parte das duas primeiras fases do ciclo de vida do documento, os arquivos correntes e intermediários. Teoria dos valores. A avaliação desde os documentos exige estudo do ponto de vista administrativo, legal e contábil. contábil. O trabalho avaliado dos valores primários consiste em estabelecer o prazo precaucional quando o fim do prazo de vigência de um documento e esse passa a ser conservador e precaucional.
Precaução. Precaução. O objetivo da sua preservação é responder às possíveis reclamações dos prazos, aconselha-se e não se deve ultrapassar o período de 10 anos. Teoria dos valores. Há um caso onde os prazos devem ser estendidos, tendo da complexidade dos fatos e atestar, pois muitas vezes há alguns documentos que só terão valores comprobatórios se embasados por outros que comprovam sua veracidade, o local destinado à guarda dos documentos, precaução do arquivo imediato e o motivo pela sua diminuição em sua consulta por alguma guarda da sua destinação final. Valores, propostas de divisões de valores administrativo, valor jurídico, valor técnico, permanência definitiva, burocrático, fiscalização, tempo prático, documentos históricos, gerencial fiscal de longa fiscais de longa duração, técnico científico, documento do interesse social. Nova proposta na divisão de valores documentais. Os documentos administrativos burocráticos são aqueles que se encontram nas informações simples a respeito do funcionamento da organização, características pela repetição informacional. Em suportes e espécies diversas, o valor jurídico de curta duração representa aqueles que os documentos cuja vigência encerra em pouco tempo e de longa duração são os documentos cuja possibilidade de uso pode se estender a muitos anos por ser garantido direito. Nova proposta nas divisões de valores documentais. O valor técnico são informações os quais não cabe classificá-las em administrativa e aplicável nas informações referentes às atividades tecnológicas ou científicas. O primeiro caso que trata-se das informações produzidas pela própria instituição são registros de funcionamento de maquinários e programas. O valor técnico e científico configura-se pelas informações registradas vinculadas diretamente com as atividades científicas, como plantas, engenharia, cálculos científicos, etc. Valores da proposta da divisão de valores documentais. Os documentais considerados de permanência definitiva são aqueles que refletem a estrutura organizacional, mas que não devem ser preservados com o único fim a ser a história. São permanentes e também informativos, que refletem o interesse da sociedade. Foi rápido demais. Valores dos documentos. Os documentos nascem do cumprimento dos objetivos para os quais um órgão ou empresa foi criado: administrativo, fiscais, legais e executivo. Os documentos oficiais são preservados em documentos que apresentam valores que persistirão por muito tempo depois de acesso do seu uso corrente e porque os seus valores serão de interesse para outros, que não sejam utilizados iniciais. A massa documentais acumulada, de modo geral, são acervos compostos de documentos descartáveis de imediato, isto é, sem nenhum valor administrativo, técnico, científico, legal ou histórico, de valor intermediário, isto é, poderão ser descartados ou eliminados, depois de um prazo administrativo legal guardado para sempre. De valor permanente, isto é, interessa a pesquisa a um fundo histórico. Valores dos documentos. Os valores inerentes aos documentos públicos modernos são de duas categorias: valor primário, valor atribuído ao documento em função do interesse que possa ter com a entidade produtora, levando-se em conta sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Valor primário define-se como sendo a qualidade de um documento baseado nas utilizações imediatas administrativas que lhe deram os seus criadores. Por outras palavras, são razões para as quais o documento foi criado. Por exemplo, o valor primário do dossiê do empregador ou servidor reside com a possibilidade que ele oferece em administrar o modo oficial de diferentes aspectos da contratação, avaliação, benefícios sociais, remuneração, promoção, formação e outros serviços que essa pessoa presta na instituição. Valores atribuídos a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista sua utilidade para fins diferentes daquele
para os quais foram originalmente produzidos. Valor secundário. O valor secundário define-se como sendo qualidade de documento baseado nas utilizações não imediatas ou científicas. Essa qualidade radica essencialmente no testemunho do privilegiado e objetivo pelo que o documento fornece. Por esse exemplo, o valor secundário do processo de um empregador anteriormente citado reside no testemunho do que pode oferecer no que se refere a todo o aspecto da sua passagem pela instituição. Secundário. Enquanto todos os documentos têm um valor primário que dura mais ou menos conforme o caso, nem todos têm e adquirem a necessidade do valor secundário. O valor dos documentos arquivos, valor imediato primário administrativo, o valor que possui documentos que testemunham a política e os procedimentos adotados pelo organismo no desempenho das suas funções, valor legal jurídico, que possam o valor que possuem os documentos que envolvem direitos a curto e longo prazo, tanto do governo quanto para terceiros que possuem um caráter probatório. Valores de documentos de arquivo, o valor fiscal, o valor que possui os documentos relativos à operação financeiras e comprovação de que despesas receitas. Valor de guarda ou eventual temporário. Exemplo, requisição de material de expediente para guia de tramitação de outros. Valores documentais de arquivo. Valor mediado histórico, probatório e informativo. Guarda permanente, leis, decretos, convênios, ratas, resoluções, portarias e outros. Teoria dos valores. O valor primário define-se como sendo a qualidade de um documento baseado-se nas utilizações imediatas administrativas, ou seja, o seu valor está ligado à razão pela qual foi criado. No âmbito interno da instituição, esses documentos apresentam aspectos administrativos, legais e técnicos. Os documentos com essa característica fazem parte das primeiras fases do ciclo da vida dos documentos, os arquivos correntes e intermediários. Teoria dos valores. A avaliação desses documentos exige estudos do ponto de vista administrativo e legal e contábil. O trabalho avaliado dos valores primários consiste em estabelecer um prazo precaucional quando da finda do prazo da vigência do documento, se esse passa a ser conservado por precaução. O objetivo da sua conservação é responder às possíveis reclamações. Os prazos aconselha-se e não se deve ultrapassar do período de 10 anos. A teoria dos valores. Há alguns casos que os prazos devem ser estendidos, dependendo da sua complexidade dos fatos que atesta, pois muitas vezes alguns documentos só terão valor comprobatório embasado por outros que comprovem sua veracidade. O local destinado à guarda dos documentos de precaução do arquivo intermediário por motivo da sua diminuição em sua consulta e por guardar a sua destinação final. Nova proposta das divisões de valores documentais, valor jurídico, valor técnico, permanência definitiva, burocracia fiscal, técnico, prático, documentos, gerência, fiscais de longa duração, técnico, científico, documentos de interesse social. Nova proposta de divisão de valores documentais. Os documentos administrativos burocráticos são aqueles que se encontram nas informações simples a respeito do funcionamento da organização. Caracteriza-se pela repetição informacional, suportes e espécies diversas. Valores jurídicos de curta duração representam aqueles que os documentos de vigência encerra há pouco tempo, e a longa duração são aqueles documentos cuja possibilidade de uso pode se estender por muitos anos por ser garantida de direitos.